Boa noite, glória a Deus. Estamos iniciando mais uma live Manifesto Vida e hoje com o coração muito feliz, com o coração satisfeito, porque conseguimos chegar ao último dia da nossa campanha. Você é mais que bem-vindo e eu convido você que está chegando nessa live pela primeira vez a caminhar conosco. O desejo do meu coração, do nosso coração, nessa grande corrente de fé que se forma a partir desse segundo, é que Deus abençoe a tua vida, é que Deus entre na tua existência, transformando tudo aquilo para o bem que você necessita, para o bem da tua família, na tua vida profissional, emocional, sentimental, nos teus sonhos, no teu futuro. Para isso estamos aqui. A live Manifesto Vida existe por você e ela existe para você. Vamos começar então essa live nesse momento, orando ao Senhor. Se você pode, então, feche os seus olhos, põe uma de suas mãos sobre o seu coração e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, é no nome de Jesus que nós consagramos esse tempo, essa live ao Senhor. Pedimos tão somente que a tua palavra venha ser ministrada ao nosso coração, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para o conhecimento, Pai, da realidade que nos cerca, a tua vontade, que os nossos olhos espirituais sejam abertos sobre tudo aquilo que tem que ser colocado sobre a nossa vida e na postura do Senhor possamos combater aquilo que de mal tem nos afligido. Portanto, Pai, é no nome de Jesus que eu já intercedo por essa pessoa, por essa vida que está do outro lado dessa tela. Pai, que a paz do Senhor venha repousar sobre todos agora. Que o livramento do Senhor seja manifesto sobre a vida de todos agora. Deus, derrama da tua paz. Derrama, Senhor, da tua presença. Manifesta, Pai, a tua autoridade. Entra na existência de cada um, Senhor, removendo aquilo que não te agrada e removendo, Pai, aquilo que tem segurado, aquilo que tem restringido, aquilo que tem abafado, Senhor, não somente a tua vontade, mas também as tuas bênçãos. Portanto, Deus, que seja feita a tua vontade nesse tempo que aqui estaremos juntos na presença do Senhor. Consagramos nossa vida, consagramos esse tempo, mais uma vez agradecidos por essa campanha, nesse último dia que o Senhor nos concede. E desde já, como teu filho, teu servo, teu ministro, eu profetizo a tua vitória. E eu abençoo a vida de cada um agora. Receba a bênção de Deus onde você está. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Se há alguém que está muito entristecido por uma situação, se há alguém, Senhor, que está amargurado, se há alguém, Senhor, que está aflito, se há alguém que está lidando com algo que foge do controle e tem perdido o sono, está com o seu pensamento muitas vezes embaralhado em decisões, não sabe qual atitude, qual decisão tomar, por qual caminho partilhar. Deus, se há algum tipo de opressão espiritual, se essa vida está vivendo alguma guerra conflitante contra o inimigo, vindo na direção dela, Pai, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, o momento do Senhor, a libertação do Senhor agora, desses pensamentos, dessa guerra, Pai, que não provém de Ti, que seja quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Assim nós oramos crendo. Amém. Essa é a live Manifesto Vida. Eu sempre repito aqui, você é mais que bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a tua existência. Temos refletido no Salmo 34, que foi escrito pelo rei Davi. Falamos muito dele nessa semana, ressaltamos muitos pontos que nós pudemos elencar e levantar desse texto. Muitos sabem esse salmo de cor. Então aproveita essa oportunidade de ter passado esse tempo nesse salmo, leia ele mais um pouquinho, reflita mais um pouquinho, grifa os versículos que vierem de destaque aos teus olhos, pense nele, reflita neles, interiorize essa palavra. Antes de dormir hoje, ore esse salmo, dobre o seu joelho, abra a Bíblia,
ore esse salmo ao Senhor, estabeleça esse mesmo tipo de confiança para com Deus que Davi estabeleceu. Aproveite da experiência de Davi para você tirar lições para a tua vida, para que você venha crescer também como ele cresceu, para que você venha amadurecer no relacionamento com Deus, como ele, como pessoa, amadureceu, e para que você também venha experimentar os livramentos, as vitórias e as bênçãos que foram derramadas sobre a vida de Davi, que também estão à disposição para serem derramadas sobre a sua vida. Então nós vamos destacando aqui o momento de dificuldade de Davi, as perseguições que ele estava enfrentando, os livramentos que Deus deu, e o coração de Davi sempre agradecido. Ele começa esse salmo dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo da minha vida, eu vou exaltar o nome de Deus. E o seu louvor, o louvor para com Deus, ele não vai se exaurir da minha vida, ele estará continuamente nos meus lábios. Ele estabeleceu essa gratidão, ele chamou as pessoas que estavam junto com ele e nos chama até hoje, através desse texto que ficou para nós marcado na história e que tem marcado a nossa vida como testemunho. Deixou para nós, como disse agora, como exemplo de vida. E ele convidou aqueles que estavam com ele para se alegrar nas vitórias dele, para aprender juntamente com ele nas vitórias. E ali ele destacou: olha, se aconteceu com a minha vida, também pode acontecer com a tua vida. E em todo tempo, esse texto mostra a humildade de Davi, que em nenhum momento ele atribuía as suas vitórias, o sucesso dos seus empreendimentos, aquilo que ele tinha alcançado nos seus objetivos diários. Em nenhum momento ele disse que foi por ele, pela inteligência dele, pela sabedoria dele, mas em todo o tempo ele está atribuindo tudo aquilo que acontece na vida dele a Deus. E Davi ele busca a Deus não somente por aquilo que Deus faz, mas ele tinha um relacionamento, o conhecimento daquilo que Deus é, a essência de Deus, que é o amor. Nós não encontramos Davi reclamando, não encontramos ele murmurando. Hoje, eu quero destacar os últimos versículos desse salmo, que vão do 17 ao 22. E o título, da reflexão, do pensamento para nós, é Escolhas e Decisão na Vida. E o versículo 17, ele começa dizendo assim: os justos clamam ao Senhor, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Olha que texto, que versículo tremendo. Ele fala assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livra. Ele lhe preserva todos os ossos, nenhum deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nem um dos que nele se refugiam será condenado. Meus irmãos, que salmo tremendo! Esse salmo aqui, a gente pode tirar inúmeras mensagens, inúmeras reflexões, os mais diversos pensamentos para a nossa vida. Mas que salmo lindo, que reúne em quase todos os versículos aquilo que Davi enxergava sobre Deus e aquilo que ele manifestou, que ele declarou, e que serve para fortalecer a nossa fé, serve para nos renovar, serve para que nós relembremos o poder que tem esse Deus que nós servimos. Então esse Salmo 34 é um salmo muito especial, a proteção de Deus, mas nesse Salmo 34, Deus também, através de Davi, fala conosco que a proteção dele está sobre a nossa vida. Então aqui o destaque de hoje são escolhas e decisões que nós devemos ter na vida, que nós devemos obter e tomar na nossa vida. Então, feita a leitura, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre o público para o qual Davi estava falando. Porque a gente sabe que esse salmo foi escrito quando Davi teve o livramento lá de Abimeleque, lá em Gate. Ele estava para ser morto ali, e através de uma estratégia que ele fez de se fingir de louco, ele teve o livramento.
A Bíblia só fala depois, no capítulo posterior, já no primeiro versículo, e saindo Davi dali, foi para a caverna de Adulão. E nós sabemos que lá na caverna de Adulão, Davi vai encontrar um outro contexto. Não somente de perseguição, porque a perseguição contra ele continuou, a aflição sobre ele continuou, a angústia que o cercava, ela não sumiu. Mas ali ele já vai encontrar uma outra circunstância com pessoas que começam a se aglomerar, a buscá-lo, que começam a caminhar com ele. Então eu fico imaginando, será que esse Salmo 34 ele foi escrito no caminho, quando ele sai de Gate para a caverna de Adulão? Será que esse Salmo foi escrito lá dentro da caverna, onde ele estava pregando, falando, compartilhando do livramento, mas querendo falar para eles o porquê do livramento, que esse livramento tinha vindo de Deus, e quem era esse Deus, e os incitando, querendo levá-los a tomar uma decisão, a mesma decisão que ele já tinha para com Deus? Eu não sei, eu queria saber onde foi que Davi escreveu, como foi que ele escreveu. Talvez alguns anos depois, ele sentou ali com um escriba, com algum amigo, ou algum subordinado, e falou assim: olha, senta aí, que a respeito de tal experiência, eu vou escrever algumas coisas que eu tenho como recordação, como sentimento, como adoração, como louvor a Deus. Escreve aí. Mas eu sei que saindo de Gate, ele se esconde dentro de uma caverna. O texto me mostra quais as pessoas que se reuniram a Davi. E eu quero ler, quero deixar para você registrado, se você não sabe, está lá no primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 1 e 2. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, os endividados, todos os amargurados de espírito. Olha o tipo de pessoa que se juntou a Davi. Os que estavam em aperto, os que estavam endividados e os que estavam amargurados de espírito. Você já lidou com uma pessoa só amargurada de espírito? Só uma. Quanto de energia você gasta para com essa pessoa? Ouvindo, orando, discipulando, aconselhando, acompanhando, ligando de novo, ouvindo mais uma vez, orientando mais uma vez, orando junto de novo, aconselhando mais um pouco, orando, intercedendo à parte, estando junto mais uma vez. Quanto tempo leva para que Deus te use de instrumento na vida de um coração de uma pessoa que está angustiada? Uma. Aqui a Bíblia diz que todos os amargurados de espírito. Eu não sei por que cargas d'água naquele reino, naquela circunvizinhança, naquele território onde eles estavam, por que todos, a Bíblia diz aqui todos que estavam amargurados de espírito foram à presença de Davi? Porque viam nele um exemplo? Porque será que é porque viam nele aquilo que ele estava passando e o tipo de reação que ele estava tendo, que era uma relação contrária? Porque ao invés dele se entristecer, ele estava manifestando alegria diante de Deus. Ao invés dele reclamar, ele estava ainda mais adorando e oferecendo a Deus adoração. Por que será que esses amargurados de espírito foram levados à presença de Davi ou se conduziram à presença dele? E agora eu já adianto o que eu ia falar. Ou será que eles foram levados por Deus, porque Deus sabia que Davi tinha uma experiência de vida necessária para poder ajudá-los, para poder orientá-los, para poder discipulá-los, para poder de alguma maneira influenciar de maneira positiva na vida deles? Às vezes a gente não entende por que Deus aproxima certo tipo de pessoa da nossa vida. É porque Ele enxerga em nós não somente a experiência, mas a capacidade de ajuda. Por isso é que muitas vezes Deus permite que passemos por situações, porque experientes e amadurecidos, nós vamos servir de bênção para outras pessoas. Mas imagina, Davi estava sendo perseguido. E se aqui no Salmo ele fala que Deus,
ele livra os aflitos, lógico, ele estava passando por aflição. Davi está vivendo um tempo de maior desesperança na vida dele. Mas ele não recua, ele não volta atrás. Davi ele não se esconde. Ele fugiu para uma caverna, mas lá dentro dessa caverna, olha o tipo de pessoa que está rodeando ele. Olha o tipo de pessoa que está querendo andar com ele. E é interessante que a Bíblia diz, e ele se fez chefe sobre eles. Ele ocupou liderança. Ele podia muito bem falar para eles, não, vão embora. Não tenho tempo para vocês, não. Vocês estão aí em aperto por alguma coisa, maior aperto estou eu. Ah, vocês estão aí endividados? Eu nem tenho dívida com ninguém e estão querendo me matar. Ah, vocês estão amargurados de espírito? O que vocês querem comigo? Eu quero mais é ficar sozinho, quero mais é curtir minha solidão, eu quero mais ficar aqui remoendo os meus problemas. Eu quero ficar aqui pensando, nossa, como eu sou pequeno, nossa, como eu sou perseguido, nossa, como as coisas não dão certo para a minha vida, nossa, como eu oro, falo e não acontece nada, nossa, como as pessoas não dão atenção para mim, nossa, Davi podia para esse tipo de povo aqui inventar qualquer tipo de desculpa e mandar todo mundo embora. E quem é que não obedeceria a Davi? Diga para mim. Mas pelo contrário, ele não somente acolhe essas pessoas, mas se coloca como líder, como chefe, ele se coloca como um exemplo. E eu creio, meus irmãos, que esse Salmo 34, ele foi direcionado a essas pessoas. Depois, mais à frente, foi compartilhado com todo o povo, porque ficou nos cânticos. Está dentre os cânticos que aquele povo cantava, entoava e salmodiavam ao Senhor. Então, toda vez que eles cantavam sobre o Salmo 34, eles estavam se alegrando com a vitória e com o escape que Davi teve. E porque Davi teve aquele escape, ele agora era rei. Olha que coisa magnífica. Davi os acolheu, Davi os recebeu. E falou assim, vocês estão em aperto? Vocês estão endividados? Vocês estão amargurados de espírito? Eu também estou sendo perseguido, estou aflito, estou angustiado, mas eu vou te mostrar um caminho. Vem aqui comigo primeiro agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Em segundo lugar, quero dizer para você que aquilo que Deus fez na minha vida vai fazer na tua vida também. E olha, tem aflição? Tem. Muitas são as aflições do justo. Mas assim como eu tenho recebido o livramento de cada aflição, de cada adversidade, de cada perseguição, assim também, se você tiver a mesma visão que eu tenho, se você se entregar a Deus da mesma maneira como eu me entreguei, do mesmo jeito que na minha vida está sendo manifesto o amor dele, a proteção dele, o livramento dele, na sua vida também vai ser manifesto. E ontem nós vimos aqui as 3 condições nesse texto estabelecidas para que você tenha essa proteção de Deus. Ele chama esse povo para temer ao Senhor. Porque temendo ao Senhor, eles vão exercer a sabedoria que vem dele. E ele estabelece 3 coisas ali que essas pessoas precisam ter na vida para estar em tremenda comunhão com Deus e receberem aquilo que ele recebeu. Então, vendo aqui o contexto, para quem que ele está falando, com quem que ele está lidando, e independente se esse salmo não foi escrito quando ele saiu de Gate, independente se essa palavra não foi dita a esse público que estava dessa maneira ali com ele, escondido nessa caverna, mas se foi deixado depois para todo um povo, e deixado para nós até os dias de hoje, isso vem da direção e da vontade de Deus para se fazer conhecido através da vida de Davi. Para que através da vida dele, nós viéssemos hoje nessa live aprender também aquilo que Deus é e aquilo que ele pode fazer por nós. Amém? Então, entendendo isso, nos últimos versículos desse salmo, falando que o tema é escolhas e decisões que nós devemos ter nessa vida, Davi, no final desse salmo, nos versículos que eu já li com vocês no início dessa live, ele destaca 2 tendências, 2 consequências que ocorrem na vida humana. E quem Deus aceita e quem Deus rejeita. A primeira coisa delas que ele destaca é que nós devemos decidir por uma vida justa e piedosa. Ou podemos ter, fora essa decisão, uma vida impiedosa.
Só tem essas duas escolhas na vida do ser humano. Só tem dois caminhos que eu e você podemos trilhar nessa terra. A primeira delas, uma vida justa e piedosa. Ou a segunda delas, uma vida impiedosa. A vida piedosa e justa é uma vida com aflições, sim. Em nenhum momento Deus vai retirar de nós as aflições. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e toda autoridade foi-me dada, eu estou contigo. Jesus disse isso. Nós vamos ter vida com aflição, sim, mas dedicada, consagrada e inseparavelmente ligada à bondade e ao poder de Deus. No primeiro livro de Pedro, no capítulo 3, no versículo 17, porque é melhor sofrerdes fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, se Ele assim o quer, do que sofrer fazendo o mal. E a pergunta universal, a pergunta que todo ser humano faz, desde Adão e Eva, e eu trago nessa live hoje, vale a pena? Vale a pena e pagar o preço de seguir o padrão de Cristo, obedecendo assim a Deus? Ou não vale a pena? É justamente isso que Davi está querendo ressaltar nesse salmo. Ele está dizendo, apesar das lutas, apesar das aflições, apesar das angústias, apesar dos acontecimentos que fogem do meu controle, mesmo eu tendo uma vida consagrada a Deus, apesar dos problemas que eu enxergo, mesmo tendo uma vida correta diante de Deus, as aflições que eu passo na minha vida, fazendo o bem para as pessoas que assim Deus o quer e pede para mim, vale a pena? Essa é a pergunta do mundo. E esse é o confronto, e muitas vezes a dúvida e a indignação daqueles que compartilham conosco de um relacionamento, mas que não entendem a Deus como nós entendemos, que não entendem essa palavra como nós entendemos, e que não querem praticar essa palavra. Porque para eles não vale a pena passar por aflições e ainda ter que renunciar de algumas coisas que de alguma maneira são boas. Traz um momento de alegria, de felicidade, e até por ser passageiro, não tem problema. Não tem problema de ser passageiro. Naquele momento ali, pelo menos naquele minuto, naquele segundo, eu vou ser feliz. E eu não vou precisar ser feliz tendo que seguir esses preceitos e esses princípios, e ter que rejeitar alguns padrões, e ter que renunciar de algumas coisas da minha vida e da minha carne, do meu interior, que me pede todo dia, para poder seguir esse caminho e ter aí o livramento da angústia, da aflição, e ter aí a presença e o poder de Deus, sendo que eu vou passar por aflição do mesmo jeito. Só que uma coisa, eles não sabem, porque esse tipo de pessoa tem um vazio existencial dentro de si, um buraco tão grande, que mesmo sendo milionário, bilionário, é infeliz. Mesmo passando por circunstâncias e momentos de uma suposta felicidade, que vai ser rápida e passageira, e depois a depressão que vem desses momentos é muito maior, e você precisa voltar a fazer aquilo outra vez, e se aprofundar e se afundar ainda mais naquilo, para ter só mais um pouquinho de alegria e felicidade momentânea, e depois a depressão ainda vai ser maior. Quantos e quantos testemunhos que nós temos aí de artistas, pessoas importantes, milionários, bilionários, que têm tudo na vida, mas não tem paz. Não tem uma razão para viver. Porque muitos trabalham só para ter dinheiro e para curtir a vida. A vida se resume nisso. E mais nada. São pessoas que têm dinheiro, mas como lata vazia, você joga no chão, só sai saindo barulho, não tem conteúdo, não tem uma experiência para passar,
não tem assim um suporte para ajudar alguém. Passam por essa vida como sombras, como espantalhos, como fantasmas, sem contribuir em nada. A pergunta é: vale a pena? E é justamente isso que Davi está falando. Estou passando por dificuldade, estou passando por angústia, por aflição, estou sendo perseguido, quase morri ontem lá em Gate, diante do rei Abimeleque, mas eu estou aqui para dizer para você que vale a pena pegar esses princípios de Deus, porque Deus me livra, Deus me traz paz, Deus me renova, Deus me levanta. Eu tenho experimentado e você pode experimentar também. É isso que ele está dizendo aqui no Salmo de número 34 e está querendo ressaltar. Versículo 15, ele fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Esse foi um pequeno destaque de vários que Davi colocou no Salmo 34. E são versículos que falam quase que a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Por que ele estava citando e repetindo a mesma coisa de uma maneira diferente? Eu creio que por causa do público para o qual ele estava falando. E também para mim e para você, que não fugimos muito não desse povo aqui que estava se aproximando e buscando a liderança, a presença, a experiência, a condução, a liderança de Davi sobre a vida deles. E o interessante é que aquilo que ele pessoalmente mais precisava, e muitos desses estavam precisando aqui, era de proteção. Porque o problema de Davi aqui era perseguição. Ele está sendo perseguido para ser morto. Né? Mas por que vale a pena? Vale a pena sim, como Davi fez, nós também façamos, exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança, depositando totalmente, plenamente as nossas vidas nas mãos de Deus. Só por um sentido. Eu poderia falar aqui vários, mas eu vou te destacar só um que esse texto traz. Os olhos de Deus, eles veem tudo que nos é oculto. Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não sabemos, Deus vê e Deus sabe. De modo que na maioria das vezes, Ele nos responde antes mesmo de pedirmos ou de o chamarmos. Antecipadamente, Ele já está liberando livramentos para a nossa vida, que acontecem na nossa vida, e nós sequer ficamos sabendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tremendo, meus irmãos. Olha a visão espiritual de Davi. Ele está aqui passando para nós nesse texto que existem situações que não chegam ao nosso conhecimento e que antecipadamente Deus já está nos dando livramento, porque o anjo dele acampa-se ao nosso redor, a proteção dele está diuturnamente sobre a nossa vida. Como seria bom termos um telão espiritual, para que nós pudéssemos contemplar o livramento de Deus. O livramento que Deus deu para você hoje no trânsito, de alguém que ia te assaltar e que ia te ferir com uma bala naquele sinal. O livramento que Deus deu hoje na vida de um filho seu que poderia ter sido levado embora, sequestrado, e você nem sabe. O livramento de você estar caminhando pela rua e de repente ser acometido por uma bala perdida. E Deus ali, quando a bala ia sair, travou aquela arma, que a pessoa estava brincando, estava apontando para qualquer lugar, de no seu sono, muitas vezes à noite, o inimigo está ali querendo jogar uma seta de enfermidade contra você, ou até as setas que voam ao meio-dia, que são setas malignas, e não são setas às vezes de enfermidade não, são também de armadilhas que eles vão traçando no teu caminho para você cair, para você se afastar de Deus. E antes que essas setas cheguem à tua vida, o anjo do Senhor, que é a proteção de Deus, ele já quebra, ele entra em guerra. E muitas vezes, não somente ele, outros anjos de Deus vêm a teu encontro para te proteger daquele acidente que você teve naquela estrada e que teu carro ficou arrebentado e você não levou um arranhão.
Só hoje, quantos livramentos ele nos deu? Aí eu pergunto para você, que é o que o Davi está perguntando aqui para essas pessoas nesse salmo. Vale a pena? Ele está dizendo vale. Porque além das experiências que eu tenho tido com Deus, além dos livramentos, e desse grande livramento que eu acabei de ter lá do rei Abimeleque, eu tenho outros livramentos que Deus tem me dado o tempo todo. Então, eu estou citando aqui só uma coisa pela qual vale a pena a gente tomar essa decisão na vida. Porque a proteção de Deus vai estar sobre nós. E o que é que Pedro fala naquele versículo? É um versículo interessante, porque são questionamentos que nós encontramos nas pessoas. Porque quando nós tomamos a decisão de viver uma vida piedosa e justa diante de Deus, nós vamos tomar a decisão, muitas vezes, de renúncia a algumas coisas, a alguns tipos de procedimento. Lá no teu trabalho, o teu chefe, em alguma situação, alguém vai pedir para que você minta, e você, pelo padrão que você estabeleceu com Deus, o que você vai fazer? Não posso mentir. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus, e aquele que tem um compromisso com Deus não mente. Numa situação em que pessoas estão armando contra outras pessoas e vão usar de perseguição, vão usar de falsidade, vão te chamar para isso, você vai falar assim, poxa, eu não posso participar. Por quê? Porque eu não posso ser falso. E eu não posso atentar contra a vida de alguém. Porque o que eu tenho na minha vida é o amor de Deus. E o que eu posso oferecer para essa pessoa, ao invés de perseguição, de injustiça, é amor. Então, o padrão que você vai estabelecer com Deus vai começar a chocar com o padrão do mundo, com as pessoas com as quais você se relaciona. Vale a pena? E nisso, muitas vezes, por causa da tua postura, você vai ser deixado de lado, você vai ser julgado, você vai ser perseguido. Porque muitas vezes lá no teu emprego, quem tem promoção é quem está mais junto do chefe. É quem está mais junto daquela trupe ali que está no comando. E se você não está junto, se você não se adequa, se você não compartilha das mesmas ideias e pensamentos, o que vai acontecer com você? Você vai ser deixado de lado. Além do que, os olhos dessas pessoas, elas ficam 24 horas sobre a sua vida para tentar achar um erro para poder fazer um apontamento. Vale a pena abrir mão disso? Vale a pena negar a si mesmo? Negar a sua vontade, negar os seus impulsos? Por quê? Porque o segundo tipo de pessoa aqui nesse texto tem as que Deus acolhe e tem as que Deus rejeita. Quais são as pessoas que Deus rejeita, que Davi coloca nesse salmo? Aqueles que decidem por uma vida impiedosa. E aqui ele está falando sobre a sua inegável e inevitável condenação. Já estão condenados. E para eles é fácil, vão viver a filosofia desse mundo. E o que é que esse mundo fala? Faça o que você quiser, no momento que você quiser, da maneira que você quiser, seja feliz, aproveite o máximo, sem padrão nenhum, sem ética nenhuma, sem respeito nenhum por alguém ou por alguma situação. Faça. Se te faz feliz, faça. Se vai te fazer bem por algum momento, realize. Não pense nos outros, pense apenas em você. Sabe por quê? Porque essa vida vai acabar e depois dessa vida não vai ter mais nada. Então, faça tudo o que você quiser e faça agora. Por isso que a nossa sociedade está vivendo o tempo que está vivendo. E não se engane, eu não quero enganar você. Tem muita gente dizendo, porque a pandemia vai passar. Pode passar. Não, porque a economia vai melhorar. A Bíblia diz que a tendência é piorar. Eu estou dizendo para você nessa live que os dias são maus. E a palavra diz então, como vencer? Orai sem cessar. Vigiai em todo o tempo. Consagrando mais a tua vida. Buscando mais a santificação. Ontem nós falamos aqui, buscai a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. A gente não pode viver, inconsequentemente, achando que Jesus demorou para voltar até agora, então acho que ele vai demorar um pouco mais. Deixa eu fazer aqui o que me der na telha. Às vezes a gente faz, a gente é fraco, imperfeito, erra aqui um pouquinho. Tem uma fase da vida que você toma algumas decisões erradas, como eu disse ontem. Você tenta pegar um atalho para chegar mais rápido, e aí
aquilo que você plantou você vai colher depois, e vai ser terrível a colheita. Mesmo que você se arrependa, mesmo que Deus te abençoe, você vai colher aquilo que você plantou, não adianta. Vale a pena? É o que Davi está dizendo aqui. E o que as pessoas não entendem é: por que eu tenho que deixar de fazer algumas coisas que eu me sinto bem para estar próximo de Deus? Por que eu não posso estar fazendo as coisas que o mundo faz? Vamos dar um jeitinho, vamos mudar aí algumas regras, vamos aí, né, deixar o povo um pouquinho mais livre, não vamos pregar mais sobre pecado, porque é uma mensagem muito difícil. Não vamos falar mais do inferno. Para que falar do inferno e assustar as pessoas? Para que pregar sobre salvação? Todo mundo já sabe que Deus veio aí, morreu, ressuscitou. Eu vou falar de, não, é vitória, conquista, prosperidade, dê aqui o seu dinheiro, vamos crescer, Deus vai te fazer feliz. E aí fica nesse sistema motivacional que não leva a pessoa a ter uma experiência real, concreta e profunda com Deus, porque ela vai viver uma vida de ilusão. E é isso que Davi está falando aqui. Olha para o grupo que ele está falando, olha o que ele viveu. E ele está expressando para nós: vale a pena sim renunciar. Vale a pena sim entregar o controle nas mãos de Deus. Vale a pena sim você abrir mão de algumas coisas. Mas enquanto você abre mão dessas coisas, Deus derrama uma paz tão grande que excede todo o entendimento, que vai tampar esse buraco existencial que existe na tua vida, que você está tentando preencher com coisas passageiras e que estão te levando cada vez mais para o buraco. E a Bíblia diz que um abismo te leva a outro abismo. Se você está vivendo num abismo hoje, seja existencial, circunstancial, dentro de um sofrimento, dentro de uma situação, eu venho aqui dizer para você nessa live, Deus me manda aqui para dizer que Ele tem poder para te arrancar disso. Basta apenas um passo, basta apenas uma decisão, basta apenas decidir se colocar dentro desse propósito e dentro dos princípios que ele estabelece para esse relacionamento com ele. Porque é melhor sofrer desfazendo o bem, se o Senhor assim o quer, do que fazendo o mal. Porque sofrimento vai ter mesmo. Ou você andando com Deus, ou você andando sem Deus. Mas é melhor você sofrer fazendo bem do que estar fazendo mal. E sofrer fazendo bem se Deus assim quer. Por que Deus permite? Porque apesar de toda essa proposta, apesar da essência de Deus ser o amor, Ele não tem obrigação nenhuma de te abençoar e de me abençoar. Pelo contrário, nós somos condenados, nós somos separados. Está sobre a vida do ser humano uma separação de Deus e uma condenação de Deus. E nós só somos libertos dessa condenação quando nós entregamos nossa vida a Jesus e temos a salvação dessa condenação em Jesus. Olha que coisa tremenda. E é isso que Davi está querendo falar nesse salmo. Vocês vão ter livramento. Ele está falando, ele está distinguindo aqui dois tipos de pessoas. Os justos, os que servem a Deus, os que buscam a piedade e a justiça de Deus, e os que vão ser condenados. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Qual é o resultado na vida do ímpio? Condenação. Não tem outro caminho, não tem outra direção. Mas vale a pena? Pastor, por que a gente sofre tanto? Por que Deus permite? Vontade permissiva de Deus. Por que Jó passou pelo que ele passou? Por causa de uma disputa ali de Deus com o diabo? Porque Deus quis tirar para o ímpar com o diabo para ver quem ia vencer, se Jó ia cair ou não? Ia recusar ou ia voltar atrás da postura e decisão que ele tinha para com Deus? O diabo pode ter até achado que a permissão de Deus estava havendo uma disputa entre ele e Deus. Não, mas Deus tinha um propósito dentro daquilo. Tanto que é o que Jó expressa no final do seu livro. O que Jó fala? O que ele deixa claro? Quando, no diálogo com Deus, o diabo interpela a Deus, e Deus até pergunta: tende visto lá o meu servo que é fiel, que é justo, que faz tudo direitinho, onde não se encontra mácula, dolo, pecado? Ah, mas lógico, né? Satanás fala, o Senhor abençoa tanto ele, tua proteção está sobre ele, ninguém pode tocar ele. Bom, então se você está achando
que ele está tendo essa vida comigo, porque eu estou protegendo, eu estou abençoando, então tá bom, então agora eu tirei a minha mão, vai lá e faz, vamos ver se ele vai mudar. Será que foi isso que Deus quis? Não. Deus já tinha programado um amadurecimento para Jó. Deus já tinha programado uma experiência para que Jó o conhecesse ainda mais intimamente. E é isso que ele fala lá no final do texto. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. E ouvindo falar de Deus, Deus já está falando bem de Jó. Tem visto lá o meu servo bom, fiel e justo. Mas agora, depois que ele passou por tudo aquilo, ele fala, mas agora eu conheço a Deus face a face. Deus, ele nos ensina. Você vai na escola para quê? Você faz uma faculdade para quê? Por que você faz um mestrado? Lá você não é aprovado? Para você ter uma nota, para você ter uma conclusão, você não tem que apresentar ali um projeto? Esse projeto não vai estar baseado nas suas pesquisas, naquilo que você viveu, naquilo que você experimentou, naquilo que você adquiriu de sabedoria? Por que tem a provinha de matemática lá da professora 2 mais 2 é igual a 4? Para ver se você aprendeu mesmo. Então tudo aquilo que eu estou falando com você aqui e que você está aprendendo hoje, provavelmente Deus vai te provar em alguma coisa. Mas a prova é para te fazer mais sábio, mais entendido, mais amadurecido, mais íntimo com Deus. Para você depois dar o testemunho do que Ele fez e para você ter experiência para ajudar outras pessoas. E é isso que Davi está falando aqui. Ó, estou contando para vocês o que eu estou passando. Estou dizendo para vocês que aquilo que eu vivi, vocês podem viver também. Terceiro, já coloquei para vocês aqui 3 passos que vocês devem dar na vida, que foi na live de ontem que eu falei, que vocês têm que ter para estar na postura que Deus quer. E agora que eu já falei tudo, já dei todas as dicas, estou falando para você. O que você vai escolher? Você vai escolher a justiça e a piedade de Deus? Ou você vai escolher a impiedade, o pecado? E o diabo vai querer roubar a nossa fé e esperança e vai querer com que nós questionemos a Deus. Mas eu sirvo a Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou tão consagrado, por que Deus permitiu isso? Eu estou tão isso, tão aquilo. Aí vem pessoas falando no teu ouvido, poxa, mas você não serve a Deus? Você não para de orar? Você não sai da igreja? Olha como é que está a tua vida. Vai ter prova sim. Você vai passar pelo funil. Você vai passar pelo vale de Baca. Você vai ficar igualzinho aqueles ossos secos lá de Ezequiel, mas passando pelo vale, enfrentando o gigante, saltando as muralhas. Você vai experimentar Deus contigo, te livrando, te direcionando, te dando estratégias, te dando livramento, e o negócio pegando fogo à tua volta, e você com a paz no coração, que excede todo o entendimento. Ninguém entende como é que você está com essa paz. Muito menos você, mas você sente. Mas você experimenta, se você estiver nessa postura com Deus. Vale a pena, se a gente for avaliar a nossa vida, que muitos de nós, ao invés de termos uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, já uma experiência com Deus, nós temos muito dentro de nós a religiosidade. E, infelizmente, a religiosidade já impediu que milhares e milhões de pessoas se aproximassem de Deus através do amor dele por Jesus. Existem pesquisas hoje, né? Tá todo mundo feliz. Milhões de evangélicos no país. A igreja evangélica nunca cresceu o tanto que ela cresceu ultimamente. Já é não sei quantos % da população, mas eu estou aqui para dizer para você que aqueles que já passaram pela igreja e que hoje estão desigrejados é um número ainda maior. E aqueles que rejeitam a Jesus é por causa da nossa exposição, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de conduzir e agindo muitas vezes como fariseus, o peso que nós colocamos sobre essas pessoas para que elas se aproximem e experimentem do amor de Deus. Meus olhos estão voltados para o Evangelho, os 4 Evangelhos. Tudo que eu preciso saber a respeito de Deus, a respeito de salvação, a respeito de Jesus, das suas orientações, das condutas que Ele tem para mim, se eu for bem inteligente, se eu analisar bem e usar de sabedoria, os 4 Evangelhos me bastam. Não estou dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Não estou dizendo
que a Bíblia nos serve para os dias de hoje. Não estou dizendo que nós precisamos contextualizar a Bíblia ou adequar ela por causa de algumas situações. Não, não disse isso e não estou me referindo a isso. O que eu sempre falo, que a minha crença é que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé e de prática. Agora, se a gente vai querer pregar a Bíblia e incutir ela na sociedade, nas leis, no governo, aí já é uma outra situação que eu nem vou discutir aqui. Ok? Porque esse não é o tema. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que para mim, se eu não tivesse mais nada anterior a Mateus e mais nada posterior a João, os 4 evangelhos me bastam. Chega, meus irmãos, de abordar as pessoas e tentar trazer a salvação de Deus às pessoas, ameaçando porque elas vão para o inferno. Mas, pastor, elas vão para o inferno? Vão. Mas elas têm que se aproximar de Deus, não é por causa do livramento que Deus pode fazer. Elas não têm que se aproximar de Deus para escapar do inferno. Não. Elas têm que entender o amor de Deus que moveu a compaixão de Deus que traz para elas esse livramento. Então elas têm que se aproximar de Deus, não por aquilo que Deus vai fazer, mas por aquilo que Deus é. Olha eu batendo aqui nessa tecla de novo com você. Aí a pessoa se aproxima de Deus porque ela já saiu com medo do inferno, tal. Agora você vai entrar aqui, você vai ter agora que seguir regras. Você vai ter que deixar de fazer isso, vai ter que deixar de fazer aquilo. Você tem que fazer isso. Parece voltamos ao tempo da lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O deixar de fazer não é isso que vai me aproximar de Deus. Mas eu vou deixar de fazer essas coisas, não como regra, mas elas vão acontecer na minha vida automaticamente como resultado de uma intimidade que eu estou tendo com Deus. A gente já perdeu muita oportunidade de ganhar gente para Jesus por causa da nossa abordagem. Primeiro, porque a gente não se mistura com ninguém. Jesus, ele ficava encafunchado lá. Ele fala, eu vim para esses aqui, ó. E o tipo de pessoa que Jesus se relacionava, algumas delas, se entrarem hoje em alguns cultos ou tentarem frequentar alguma dessas igrejas, talvez até a nossa, serão bem recebidas? É mentiroso? Para de mentir, pelo amor de Deus. Você só pragueja, fala mal da vida dos outros, só fofoca, só fica atrás de informação. Para! Ora, abençoa as pessoas. Para de entrar nesses grupinhos que ficam maquinando o mal, seja na igreja ou fora dela. Para de participar e de ter próximo de você esse tipo de pessoa. Ah, já teve na sua vida, já permitiu, amém. Cortou hoje, cortou, tchau. Segue seu caminho, seja abençoado. Não quero mais contato. Porque eu não quero mais estar próximo de pessoas que têm esse tipo de procedimento e eu não quero ser influenciado em vida. Nem que eu tenha que andar recluso, aí sim, sozinho, mas com certeza Deus vai aproximar da minha vida pessoas que têm esse mesmo princípio, para eu poder agora caminhar de maneira diferente. Então eu não deixo de pecar porque me estabeleceram regras que eu posso isso, que eu não posso aquilo. Até uma coisa conflituosa, né? Porque aquilo que é pecado no Brasil não é pecado nos Estados Unidos. Aquilo que é pecado nos Estados Unidos não é aqui, e muito menos na Europa. E todo mundo é evangélico e serve o mesmo Deus. Como é que você me explica isso? Ah, pastor, nós temos que entender então que a Bíblia, né, nós temos que seguir a Bíblia segundo a nossa cultura e estabelecer dentro da cultura aquilo que é. Para com isso, gente. Vamos parar com isso. No meu contexto de vida, eu já vi gente que foi excluído porque foi visto tomando um copo de vinho no casamento. Mas o cara cheio da grana, cheio do dinheiro, que é adúltero, que sonega o imposto, esse tem os melhores cargos na igreja e está sempre em destaque de posição, se não fizer parte da diretoria. Estou mentindo? É a verdade. Vamos ser claros, vamos ser igreja. A gente critica tanto a igreja antiga, que está aí, que domina ainda grande parte do mundo, não vou citar aqui, mas até que ponto nós não estamos nos igualando a eles? Esse novo modelo de igreja que apareceu aí,
A gente critica tanto a igreja, essa igreja, vocês sabem do que eu estou falando, das atitudes que ela teve no passado, mas qual a diferença da pregação que você está encontrando aí na televisão e no rádio hoje em dia? Nenhuma, só mudou a maneira de falar. Porque daqui a pouco vão estar vendendo terreninho no céu. E tem uns que já vendem, né? Tem que ensinar e passar para as pessoas o amor de Deus. Ela tem que compreender o tamanho desse amor. E na medida que ela entender esse amor, tomar conta da vida dela, ela vai amar a Deus da mesma maneira como Deus ama. E aí, qual é a consequência do amor? Como é que você trata aquilo que você ama? Os objetos que você tem apreço, você larga em qualquer lugar, você deixa de qualquer jeito? Nos teus relacionamentos, aquilo que você ama, você não busca sempre o melhor? Você não busca sempre agradar? Você não busca sempre o cuidado? Então, você vai deixar de fazer algumas coisas que desagradam a Deus, não é pelo fato de uma regra, porque tem alguém pegando no teu pé, de olho no teu pé e te ameaçando de expulsar de qualquer lugar. Não! Você vai deixar de fazer algumas coisas porque o amor de Deus vai te impelir, o amor de Deus vai te impulsionar a não fazê-las. No teu próprio relacionamento de intimidade, no amor que você está nutrindo por Ele, que está derramado no teu coração, que está invadindo a tua vida, está cheio da plenitude, quem é que vai estar tomando conta da tua vida? O Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, antes de você fazer qualquer coisa, ele já vai trazer o teu pensamento, o teu coração. Não faça isso não, isso vai desagradar a Deus. Não é mais fácil esse tipo de relacionamento do que você ser obrigado a seguir regras, do que você se encaixar dentro de um sistema religioso, onde as pessoas estão fazendo as coisas muito mais porque elas estão acostumadas, proferindo coisas que elas não vivem. O profeta Isaías: eis que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca me honra e me exalta. Seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. E Deus não quer isso. Estou abominando a celebração aí, não quero mais esse culto não. Eu quero aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Não quero mais ajuntamento, não quero mais jejum, não quero não. Eu quero simplicidade no relacionamento comigo, eu quero que você me ame como eu te amo, eu quero que você ame as coisas que eu amo. Eu quero que esse amor que você recebeu, você transmita às pessoas. Então, para que pregar um medo para as pessoas? Para que fazer com que as pessoas se aproximem de Deus com regra? E a regra, essas regras, ela não vai conseguir vencer, porque nenhum ser humano tem poder para vencer qualquer tipo de pecado e qualquer tipo de situação difícil que afasta de Deus. A gente não tem esse poder. Esse poder a gente só consegue como? Através de Jesus, da palavra e do Espírito Santo. Consagração, santificação é intimidade. E a intimidade vai me levar a conhecer a Deus, saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E eu não vou fazer aquilo que Ele não gosta simplesmente porque eu o amo. O caminho é o amor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qual é a decisão da sua vida? Versículo de 12 a 14, Davi fala assim, Salmo 34, quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal, os teus lábios de falarem dolosamente, aparta-te do mal, faze o bem, busque a paz e segue, mas graças a Deus que nos dá vitória. Do quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, perseguição, tribulação, fome, perigo, nudez, espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, pelo poder daquele que nos amou, porque nem poderes, nem alturas, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, poderão nos separar do amor de Deus, que está derramado em nosso coração, em quem? Através de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Encerramos essa campanha de 5 dias de consagração para 5 meses de conquistas, de vitórias, de mais consagração a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Encerramos a campanha. E eu quero orar agora pela tua vida, os pedidos que você estabeleceu nessa folha aí que está aí do teu lado. Vamos orar a Deus? Se você puder mais uma vez, coloque uma das mãos do seu coração e feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que nós encerramos essa campanha, glorificando, exaltando, louvando, enaltecendo, Pai, o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai, que estiveram comigo nesses 5 dias de campanha. Obrigado por aqueles que vão acessar essa live semana que vem, o mês que vem, daqui 1, 2, 3, 10 anos para frente. Pai, que essa palavra venha impactar, venha mudar, venha gerar, Pai, libertação, salvação, venha gerar avivamento do teu Espírito Santo. E que possamos, Pai, com muita simplicidade, estabelecer contigo, Pai, um relacionamento diferente, menos religioso, mais aberto, Pai, para o teu amor, para que o amor do Senhor se manifeste através de nós e para que teu Espírito Santo tenha proeminência. A tua palavra diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Pai, eu suplico ao Senhor que na vida desses meus irmãos, amigos que estão aqui, orações antigas, Pai, sejam respondidas por Ti. Recebe, Pai, recebe. Recebe no Teu altar essa campanha. Nós te pedimos e suplicamos agora que o Senhor venha, Senhor, abrir a nossa visão espiritual para que possamos estar antenados, não com aquilo que nós queremos e buscamos. Possamos, Pai, estar ligados o nosso coração ao teu coração, para não fugirmos em nenhum momento, Pai, da tua vontade. Responde, Pai, eu peço pressa, assim como o salmista pediu no Salmo 70, apressa-te, ó Deus. Tem pessoas aqui, Senhor, que não estão aguentando mais. Tem pessoas aqui, Pai, que já estão no limite da existência. Tem pessoas aqui, Pai, que fizeram dessa campanha talvez uma última tentativa. Eu repreendo sobre a tua vida todo ciúme, toda inveja, toda perseguição, toda palavra contrária. Saia toda seta, todo dardo inflamado do maligno, toda armadilha do inferno, toda reunião feita por Satanás contra a tua vida está desfeita agora se você crê na autoridade do nome de Jesus. Alcance agora, Pai, os que estão enfermos, qualquer tipo de enfermidade. Deus, faça um check-up agora, eu te peço, do alto da cabeça à planta do pé. Toda enfermidade, seja ela física ou seja ela espiritual, sai agora na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa campanha. Exaltamos, glorificamos o teu nome, rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o resultado dessa live, todo o resultado dessa campanha ao Senhor, assim como Davi fez no Salmo de número 34. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, a tua vida agora. Eu profetizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oramos o nome de Jesus. Amém. Agradecido, feliz de ter passado com você esses dias, alegre, estou com o sentimento de realização. Cheguei até o final daquilo que Deus mandou, estou realizado com essa campanha, feliz pela tua presença. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, você é um conquistador, você é uma vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente no nome de Jesus. Siga a gente lá no Instagram, Manifesto_Vida. Chame seus amigos. Se inscreva lá no canal do YouTube. Qual o nome do canal, pastor? Manifesto Vida. Me siga aqui, está tudo público. Tem uma página também no Facebook, pode procurar Manifesto Vida, tudo é postado lá. Essas lives serão postadas no meu perfil, mas são postadas lá também. Tem um grupo ainda que se chama Para a Sua Vida. Não sei se tem 1000 pessoas, quantas tem lá. Lá também é postado. Tem diversas maneiras de você poder acessar o conteúdo. Essa é a live Manifesto Vida. Existimos por você, estamos aqui para você. Graça e paz. Paz seja convosco. Deus abençoe. Até a próxima live, se assim Deus o permitir.
Amém.